Edro Podcast. Se apresenta. Bom, a gente vai deixar você se apresentar, bom, o Rogério vai fazer as vezes dessa vez. Aquelas vezes é a seguinte, já tá gravando já, né? Vai Quebrar o gelo. Tudo bom, Marias? Tudo bem. Vou fazer o ping-pong? Fazer uma apresentação dela. Apresentação, como se é que apresente, você- Marinês. A nossa de praxe clássica, né? É. Sem quebrar e quebrando o gelo, né? Esquecemos do bom dia, boa tarde, boa noite, boa como noite. sempre, né? Hoje estamos aqui com a Marinês. Ela vai falar dela, terapeuta, e ela vai falar... Ela vai se apresentar. Isso, dali pra frente Isso daí, vocês já conhecem. Já conhece como é que é. Vamos lá, Marinês, se apresente então para o nosso público. Ah, que chique, gente. Então, meu nome é Marinês, né? Sou terapeuta integrativa. Uns conhecem como integrativa, outros holística, né? Mas é a mesma coisa, quase. E como que eu vou definir a Marinês, né? É bem assim, né? Tô nervosa. Não, é... Então, eu trabalho com terapias integrativas. O que são terapias integrativas, né? Isso, boa pergunta. Eu ia O perguntar que são isso. Eu ia terapias fazer igual o integrativas? Abujan, quem é? Quem é? Isso. Não, tô brincando. Pode lá. Mas o que é terapias integrativas? Antigamente, né, se usava o termo terapias alternativas. Era aquilo que saía da medicina tradicional, né? E que, infelizmente, a gente caía muito em conta de pessoas que não tinham uma ética, né? Usava muito do errado. Então, hoje, o SUS e a OMS, ela entende que e é comprovado cientificamente, né, o poder de cura ou de melhora das práticas integrativas. O que são práticas integrativas? É toda aquela terapia que... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, o Reiki. O Reiki é uma terapia de imposição de mãos. Você entendeu? O Reiki, como é que eu vou colocar a mão numa pessoa e eu vou curar ela? Eu vou melhorar a situação dela. A gente não fala curar, tá? A gente não usa esse termo curar porque isso depende muito. Então, a acupuntura, o Reiki, a constelação familiar, Theta Healing, PNL, esses tipos de medicina que você fala assim, ai, cansei de ir no médico, né, antigamente. E aí você ia nessas terapias alternativas. Hoje não, já são integrativas. O que é integrativo? É aquilo que você usa junto com a medicina tradicional. Então você não abre mão, eu não vou te dar uma alta, não, você não precisa de ir no médico, de jeito nenhum. E eu não receito também, né? Então eu não tiro você do seu remédio, eu não tiro você de você ter que ir no médico, no psicólogo, no psiquiatra. É muito importante, porque qual é a diferença entre a medicina tradicional e a integrativa, né? Muitos falam assim, qual é a diferença entre o psicólogo e o terapeuta holístico ou integrativo? Eu nunca sei. Sim, porque tem muita diferença. Eu tenho que ter muito cuidado para mim não entrar, para não ter um entrar na área do outro, você entendeu? O psicólogo, ele pode ser um terapeuta integrativo? Ele pode. Mas um terapeuta, para ser um psicólogo, ele tem que ter uma graduação, ele tem que estudar, ele tem que fazer uma faculdade para isso. Porém, eu não posso entrar na área da psicologia. A psicologia, ou a medicina tradicional, ela vai cuidar do corpo, do seu eu com o mundo, né? E a integrativa, né, e aí são N, né, terapias que tem aí, ela vai cuidar do seu eu, de você e você mesmo, do seu interior, você entendeu? Como eu sei, Marinês, que eu preciso de uma terapia e não do médico? Como a pessoa consegue identificar isso ou não consegue? Como a pessoa chega a fazer terapia? Infelizmente, Uma pessoa leiga igual eu, que nunca fiz nada disso. A pessoa, infelizmente, ela vem pela dor. Né? É muito raro eu estar aqui, nossa, tô 100%, nossa, que legal, eu vou procurar um terapeuta. Seria ótimo procurar uma pessoa assim,
quando estivesse bom. Né? Você não vai no dentista sem estar com dor de dente para evitar que tenha Isso. dor de dente? Sim. E seria bom que procurasse. Porém, você sempre vem pela dor. Tem algumas coisas, por exemplo, né, eu vou citar alguns exemplos, alguns casos aqui, que fica melhor para que eu ilustre. Né? A pessoa vai no psicólogo lá, né, e tá tratando. Eu, Marinês, eu sou uma pessoa que a minha base nas terapias começou dentro do Núcleo de Práticas Integrativas da UFTM, em Uberaba, Minas Gerais. Então, é um núcleo que tem na Faculdade de Medicina, né? E também Faculdade de Medicina, então é dentro da faculdade. Quem que me passava os pacientes? O médico. Então, o psicólogo que me indicava os meus clientes, porque eu não tenho nem outra diferença. Eu não tenho paciente, eu tenho cliente, né? Para dar essa diferença. Quem tem paciente é médico, psicólogo, isso aí. E aí, quem me indicava essas pessoas? Os médicos. Como? Por que o médico sabe que a pessoa precisa de uma terapia integrativa e não do tratamento dele? Porque, às vezes, a dor, depois que, lógico, foi no médico, tem todo o diagnóstico. Vocês já ouviram falar que alguém foi no médico, está com todos os sintomas e não tem nada? Já ouvi. Então, não existe isso? Existe, sim. E aí é que entra a terapia alternativa. Na cura do ser. Porque ali o que dói nele não é o corpo, é a alma. Mas para isso ele precisa de ter um diagnóstico médico para estar fazendo isso. Marinês, eu vou no médico, eu só vou descobrir quando eu for no médico? Às vezes não. Às vezes você conhece alguém que fala para o outro, ou você lê um post que eu tenho lá, vamos supor, entrou no meu Instagram, eu vou colocar algumas coisas que vão ajudar você a melhorar, você vai identificar, nossa, eu tenho isso. Você entendeu? E aí você vai chegar até mim, ou vai chegar a qualquer outro, né, terapeuta. E aí você vai saber, porque tem algumas coisas que não dói, não é o corpo, é a alma. Por exemplo, quem tem dor no corpo todo, eu não sei, eu tô só doendo, tá doendo. Do que dói é a alma, não é o corpo. E aí você fala, nossa, e aí o que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar o autoconhecimento, a sua aceitação, o seu amor próprio, o seu auto-perdão. Eu trabalho muito com a questão do nunca é os outros, né? Sempre somos nós. Então eu estou vivendo aquilo que eu me permiti viver. E às vezes eu não aceito. E aí eu vou estar naquela busca. E você fala assim, você já viu, você tem tudo, você está fazendo tudo, está tudo muito bom, mas tem um vazio ali. Como é que é isso? Que vazio é esse? Eu vou no psicólogo, eu vou no médico, eu vou fazer tudo, eu faço exercício, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, eu tenho uma ótima esposa, mas tem alguma coisa que falta. Quem falta? Você. Porque por mais que você tenha isso tudo, você não consegue ser completo se você não estiver bem com você mesmo. E aí é onde entram as terapias integrativas. Os médicos, eles, depois que eles encaminham, né? Aí, no caso, são os pacientes deles. Deles, eu tô falando assim porque aí, eu comecei na faculdade de medicina, né? Eles fazem assim, feedback com você, isso. depois perguntando como é que foi esses seus clientes, como é que eles estão caminhando. Nesse local, né, lá onde eu atendia, a gente tinha um relatório, tinha toda uma coisa que a gente tinha que fazer. Então, tem todo uma anamnese para ser feita, um passo a passo. Aí, depois de uma semana ele está assim, uma semana ele está assim. Então, a gente se conversa, né? Todos são assim? Não. Eu tive o prazer de iniciar junto à medicina. Todos os médicos aceitam? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu tive o privilégio de trabalhar no fundo, né, a gente fala no anexo ao Hospital do Câncer. Então, a gente fazia pesquisa, tinha tudo isso para saber, né, o que essas terapias ajudavam, principalmente num paciente que a gente, olhando pelo lado assim, leigo, é tão sofrido.
Então, um paciente que recebe um tratamento de uma terapia alternativa, integrativa, e de um que não recebe, tá entendendo? Então, a gente tinha um que ele vamos supor, ele recebia né, porque até isso é terapia integrativa, né, se vocês forem procurar, um passe espírita. Uhum. Então, a melhora dele, ou não, você entendeu? É. Quando um que só recebe o passe espírita, ou só que põe a mão. Então, tem toda essa diferença, que é tudo assim, tem toda uma base, tem todo um estudo, e por isso hoje, né, é aceito, né, desde 2017 pelo SUS. Já era reconhecido pela OMS, né, Organização Mundial da Saúde, e em 2017 veio o SUS, colocou as práticas integrativas como das suas ofertas, né? Então, você vai ter o psicólogo, o dentista, o ginecologista e também, em alguns lugares, você vai ter as práticas integrativas. Ô Marinês, você falou, né, que aí o médico vê o seu curso dele, acabou, ele consulta você e tal, tipo assim. O contrário, você que não está mais trabalhando com o hospital, tá, você já tem sua carreira, o contrário acontece? Acontece. Muito. Com a proporção assim. Acontece. Eu vou analisar. Algumas pessoas, lógico, elas precisam mesmo só porém, uma grande maioria, ela precisa de tratar com o médico. Então, né, e se vocês forem ver em algum dos meus materiais, e os meus clientes sabem disso, dependendo da situação dele, se ele não procurar um médico, um psicólogo, um psiquiatra, eu não continuo o meu tratamento. Isso é uma posição minha. Você entendeu? Eu não sou curandeira. Né? Eu falo muito isso. Não sou curandeira. Eu sou uma terapeuta. Então, tem hora que o corpo, ele precisa do médico. Se a medicina tradicional está aí, é para ser usada. E senão a gente ainda tinha continuado lá nos chazinhos. E não que não seja bom, tá? É ótimo. Mas se a gente tem os médicos, é para ser usado. É para ser, você entendeu? Não é uma coisa que, não, já passou lá 2.000 anos, 3.000 anos, olha quanto tempo tem, né, história da medicina. E aí as coisas só vêm melhorando, só vêm fortalecendo. A ciência está aí para ser usada. E para ser potencializado com os outros tratamentos. Então, quando eu vejo que a pessoa está precisando de um psicólogo, porque tem coisa que já está enraizado no corpo. Eu falo assim, enraizado no corpo, assim. Eu falo que o corpo fala. Você entendeu? Então, tem a pessoa que ela está com depressão, ela precisa de tomar medicamento. A pessoa, dependendo do grau de ansiedade, ela precisa de tomar medicamento. E como que eu vou receitar um medicamento? E aí, onde entra a terapia integrativa? Ela entra para potencializar esse tratamento e dar força para a pessoa, porque às vezes é muito mais gostoso para ela ficar conversando comigo, né, e fazer o meu tratamento do que ir para o médico. Mas eu não posso aceitar, porque às vezes é uma responsabilidade muito grande minha se eu aceito que uma pessoa faça isso e não procure um médico. Porque ela vai melhorar. Só que às vezes o corpo precisa do tratamento. Às vezes não, né? A maioria das vezes precisa do tratamento. Então, é para aceitar. Então, a gente trabalha na aceitação da doença. O que será que você está passando por isso? Por que você está com depressão? Aonde que isso começou? Você entendeu? Marinês, mas isso entra na psicologia? Não. Não entra na psicologia. Porém, eu preciso saber a base. A gente fala cavar. Seria uma regressão? Não tem nada a ver. Não, não que não tenha regressão na terapia, nas práticas integrativas. Isso que você está falando não tem nada a ver com a tal da regressão. Por enquanto, não. Tudo que a gente vai pensar no seu passado é uma forma de regressão, você entendeu? Mas aí tem aquelas regressões que o pessoal fala, vamos ver vidas passadas. Tem também isso, não tem? Tem. Porém, assim, eu não trabalho com isso, entendeu? Então, eu não entendo. Eu vou fazer você voltar naquela situação que aconteceu com você com 5, 6, 7 anos, 2 anos, no útero da sua mãe, né? E aí eu vou saber o que aconteceu
lá. Eu vou saber? Não, você vai me trazer. Eu não vou te falar nada. Você vai lembrando e fala assim, nossa, tô sentindo isso, tô lembrando disso, tô, né? E você fala, nossa, Realmente a pessoa consegue lembrar dessa coisa? consegue lembrar até da sensação Nossa. que é no útero. A gente chama, no Theta Healing, a gente chama de bebê ao ventre, né? E aí você consegue fazer isso com outras técnicas também, né? Por exemplo, eu devia ter trago um livro que é o meu carro-chefe, uma das terapias que eu mais aplico, que é a cura da criança ferida. Um adulto com a criança ferida é um adulto com problema. O que é um adulto com a criança ferida? Né? Quantas vezes você já olhou para um adulto e ele está dando birra? Uma espécie de uma birra. E aí você fala assim, cara, mas você está parecendo criança, né? Não tem? Não tem isso? E aí você vai ver, às vezes, você olha para a pessoa, né? Isso tem estudo, né? Não é, isso é comprovado. A pessoa está ligada àquela criança e você vai ver o que aconteceu. Né? Por exemplo, eu trabalho muito com as 5 feridas emocionais, que são a rejeição, o abandono, a humilhação, a traição e me fugiu a última aqui agora. E a humilhação, né? A humilhação, a traição, a rejeição. Eu esqueci, engraçado, fugiu a última aqui. Mas enfim, a gente vou lembrar no meio do caminho. Tô nervosa. Assim. E aí, então, quando a gente estuda essas 5 feridas, que tem mais, porém essas são as 5 principais, você vai entendendo a característica de cada pessoa. Então, qual é a característica da criança que tem a ferida da humilhação? Do adulto que tem a ferida da humilhação. Vocês já viram aquela pessoa que trabalha o tempo todo? Vamos supor, você está ali, você senta para assistir um jornal, uma televisão, e aí você está vendo a pessoa passar de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Aí, de repente, ela para assim com o pé assim, ó, e fala assim... Aí você fala assim, senta fulano, e fala, não, estou fazendo alguma coisa. E aí ela volta a fazer. E é a pessoa que trabalha o tempo todo, não se dá o direito de descanso e preocupa com o que o outro vai achar se caso ela parar. Porque vai falar assim, olha, preguiçosa. Ela coloca na cabeça dela. Então ali ela trabalha. Então ali ela tem que fazer, tem que estar sempre fazendo, porque o outro vai achar que eu não estou trabalhando direito, o outro vai achar... E às vezes, não, ela pode sentar, ela pode descansar, mas ela não se permite. Marinês, como que começa essa ferida da humilhação? Né, por exemplo, a ferida da humilhação, ela é entre 1 ano e 3 anos que ela é desenvolvida, numa questão assim, vamos supor que a criança com seus 3 anos faz xixi na cama. E a mãe chega nela e fala assim, pô, você fez xixi na cama? Não pode. Aí o pai liga, e aí, como é que tá? E ela fala já no telefone. Você acredita que fulana fez xixi na cama? Que absurdo. E a criança ali olhando. Que absurdo, ela fez xixi na cama. Aí vem a vizinha, ela fala assim, nossa, você acredita que fulano, olha que aí já põe o colchão lá fora, né? E aí ela fala, fulano fez xixi, então, humilhante. E aí, como é que essa criança, uma característica muito interessante de quem tem essa ferida, é aquela pessoa que faz graça com a própria desgraça. Desgraça, como falam. Então, você fala assim, nossa, vamos supor, caí, tropecei. Nossa, você viu, mas eu sou mole mesmo. E ali começa a rir daquilo de ruim que está acontecendo com ela. Então, a ferida da humilhação traz isso. Marinês, então tem N, mas tem N, né, situações. Essa é uma característica, eu usei a ferida da humilhação porque é a que veio aqui na minha mente agora. E aí, você vai olhando e fala assim, nossa, mas a pessoa está ali correndo. Por que a pessoa vive rindo né? Não tem uma pessoa que você vai, ela tá contando a história dela, uma história triste. Tá dando risada. E tá rindo. A gente vê muita gente. Não tem? Tá achando engraçado. Tá achando engraçado. Então, então quando você descobre, você fala, nossa. E aí você vem ressignificando isso tudo. Você vem ressignificando cada passo, cada passagem da sua vida, né? Nós temos a constelação familiar. O que é a constelação familiar? É você e o seu ciclo familiar. Entendeu? Bert Helling, quando ele traz a constelação familiar, quando ele traz a constelação familiar para nós, né? Ele é ele que difundiu a constelação familiar.
que também é uma prática integrativa, ele traz principalmente a sua ligação com seus antepassados. Eu não entendi, mas aí é o caso de você ter problema com a sua família? Não. Aí, qual que é o que está acontecendo no seu dia a dia que não está legal, que às vezes você está repetindo o que aconteceu lá atrás? Aquele negócio que as pessoas falam assim, não, você acaba fazendo a mesma coisa que o seu avô Sim. fez, tal, né? Talvez repetindo o mesmo erro. Isso, mais ou menos. Né, vamos supor, vamos dar um exemplo. Às vezes, né, eu estou aqui, pego, uma amiga minha pega e amarra o cabelo assim e faz assim. Tá, arrumei meu cabelo. E aí você fala assim para ela, ela sempre amarra o cabelo desse jeito. E aí você fala assim, cara, por que você amarra o cabelo desse jeito? Não sei. Eu sempre amarrei assim, minha mãe sempre amarrou assim, eu amarro também. E aí você vai perguntar, vai lá e pergunta para sua mãe, por que você amarra o cabelo dele? Por que ela amarra? Não sei. Eu sempre amarrei assim, né? E aí, você vai, vamos chegar na base, e seja na avó. Ô, vó, por que a senhora sempre amarrou o cabelo assim? Porque eu trabalhava em algum lugar, vamos supor, num tear, e aí se eu ficasse com o cabelo solto, o cabelo podia prender na máquina. Vamos supor esse exemplo. Então, ela fazia isso. A filha de ver a mãe fazendo, ia lá e copiava o cabelo, sem saber o porquê. E a neta, por copiar a mãe, que viu a avó, você entendeu? E quantas coisas inconsciente a gente repete. E isso vem, se eu estou falando a questão do cabelo, mas pode ser uma coisa mais grave. Pode ser um alcoolismo, pode ser um relacionamento não legal. E aí você vai perguntar para a pessoa, principalmente em relação ao relacionamento. Cara, mas por que você não arruma alguém legal, né? E aí ela vai falar, não, mas eu só não tenho sorte, não sei o quê. E aí você fala assim, como é que era o relacionamento da sua mãe? Ah, minha mãe também, meu pai também não tinham um relacionamento bom, meus pais não tinham. E aí você vai olhar, e seus avós? Ixi, meu avô abandonou minha mãe, né? Meu avô abandonou minha avó com a minha mãe e os irmãos. E aí você fala assim, como? E aí ela vem só repetindo. E aí, Marinês, e aí às vezes quando ela não, e aí ela faz isso inconscientemente, essas atitudes. A pessoa faz isso inconscientemente. Ela não tem noção de que ela está repetindo porque ela está seguindo um padrão. Sim. É possível, vendo o Theta Healing, o Reiki, é possível que o terapeuta encaminhe para uma solução ruim, assim? Digamos assim, é possível que essas terapias, de alguma forma, possam errar? Possam prejudicar a pessoa, porque assim, uma coisa é você, outra coisa é o terapeuta, assim, tudo tem margem de erro, inclusive a ciência. Sim. Mas é possível que ela, olhando para você, é possível ter maus terapeutas? Em todo lugar tem, assim como tem maus profissionais. Maus professores. E qual que é o dano que pode causar? É um dano irreparável, porque você vai mexer na alma da pessoa. Por isso que hoje em dia tem os seus conselhos, hoje em dia é uma coisa que você precisa de você simplesmente não acorda terapeuta, você tem, né? Eu estudo essas práticas integrativas desde 2016, 2015. Então não é uma coisa que eu assim, hoje eu vou atender pessoas porque eu gosto de conversar e aconselhar pessoas. Às vezes você aconselha as pessoas errado. E aparece gente assim na mídia, de repente... Aparece gente na mídia. Que vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro com isso. Olha, vem lá que negócio, traga seu amor por 3 dias. Né? Não tem isso? É mais ou menos isso. Não, eu não trago, não. Eu posso trazer seu amor próprio em algumas sessões, mas amor próprio, né? Então... Vamos desconfiar. Vamos desconfiar daquilo que é fácil. Demais. E aí eu falo que quando você escolhe fazer as terapias integrativas, todas, sem exceção, não tem nenhuma terapia que seja uma coisa leve, né, gostosa. Você fala, nossa, por que ela não é leve? E quando meus clientes chegavam até mim, eu falava assim, olha, o tratamento, ele é pior do que o do câncer.
Porque se você está com dor de cabeça, você vai tomar uma aspirina, vai tomar, sei lá, um remédio qualquer, vai tirar sua dor. Uhum. Então, você está com cólica, você vai tomar um Buscopan. Então, você tem os remédios. Você tá fazendo quimioterapia, você vai tomar um remédio para dor forte. O tratamento das práticas integrativas, não. Por quê? Porque é um tratamento você e você mesmo. E não existe faxina e mudança sem bagunça. Então, às vezes, você tá ali, a vítima, tá ali, ó, encolhidinho. Ai, eu sofro, o meu namorado não gosta de mim, a minha mãe me abandonou, no meu trabalho ninguém me respeita. E aí você vai olhar, você vai cavar, e aí você começa a descobrir que aquilo tudo que está acontecendo com você é sua responsabilidade. Cara, e eu vou querer saber que é minha responsabilidade tudo aquilo que eu estou passando? Não, vou jogar tudo pro outro. É muito mais fácil culpar o outro. É muito fácil. Não, mas ele me abandonou e me deixou e não sei o quê. Ah, o meu chefe me humilha e não sei o quê. É muito mais fácil estar na posição de vítima. E quando você assume, que você fala assim, eu quero me tornar responsável pela minha vida, antes de você ter segurança, você vai reconhecer tudo aquilo que você fez. Por que você deixou fulano te maltratar? Por que você deixou isso acontecer? Ó, isso aconteceu por isso. E aí, não sou eu que fico falando, olha, fez isso, isso e isso. É a própria pessoa que vai chegando. Igual você perguntou, Marinês, pode ter maus profissionais? Pode. Até você, como amigo, às vezes pode orientar uma pessoa errada. Por mais que você esteja com toda... Boa fé, né? Com boa fé, você pode. Equívoco, né? Equívocos. E aí, você, pô, ali tem um livro do Bert Helling, Ordem da Ajuda. Esse? Isso. E aí, é muito importante quando você sabe como você deve ajudar. Por quê? Às vezes você está assim, olha, acontece muito isso, você já deve ter visto isso. Você vai lá e ajuda a pessoa, e ajuda, e ajuda, e ajuda, e ajuda, e ajuda, e ajuda. Né? Você ajuda e vai ajudando, e aí, de repente, vamos supor que você precisa da pessoa. Ou aí você vai lá assim, cara, me ajuda. E aí ela vai falar assim, não posso. Aí você vai falar assim. E aí você vai. E aí você viu? Eu vou achar que a confirmação que eu tô falando tá certo. E aí você vai chegar na pessoa e vai falar assim, fulano, me ajudar, vai falar assim, não posso. E quando você fala assim, cara, mas eu sempre te ajudei. E a pessoa vai falar assim, me ajudou porque quis. Não te pedi. Não tem isso? Muito. E tem aquele caso também, né? Que você ajuda a pessoa, mas aí por algum motivo financeiro, sei lá qual, você deixa de ajudar e a pessoa vira a cara para você. Não, mas isso é fato. Mas nesse caso que eu estou falando, e eu vou chegar nessa parte, nesse caso que eu estou te falando, aí a pessoa fala assim, você ajudou porque você quis. E aí, né, eu tenho que trazer o cliente para eu pensar o seguinte, a pessoa não te pediu ajuda. Você ajudou porque você quis. Realmente você ajudou porque você quis. Você foi intrometido porque ela não te pediu ajuda. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que você começa a fazer pelo outro, sem que ele chegue e fale assim, eu preciso da sua ajuda. Você entendeu? Eu estava falando isso porque eu lembrei de um depoimento do filho do Chico Anísio. Ele falou que o filho dele entrou num ritual de ayahuasca, acabou despertando nele uma psicose. E aí, no final de todo um problema, ele se matou, se jogou no mar. Aí ele estava falando, né, para tomar cuidado com essas coisas. Justamente. Que nem tudo isso é tranquilo, para tomar cuidado onde você está. Inclusive, a gente até entrevistou, né, colegas e tal, que trabalham com esse negócio, né, do ayahuasca. E aí, assim, né, nem tudo é o caminho, como você falou, nem tudo é um caminho reto e os resultados dependem muito de com quem você está confiando ali, né? Sim, então aí é muito importante, principalmente nesses tipos de... Em toda a prática integrativa, é procurar profissionais idôneos, né? Profissionais que realmente são comprometidos com o certo, né? Porque, gente
Gente não boa tem em qualquer lugar. Pilulento. Ela segurou, gente, para falar a palavra eu falo. Pilulento. Quando o dinheiro falar mais alto... Gente, e aí tem isso também. Por que essa pessoa traiu esse tipo de profissional? Tem isso também. A gente tem a gente fala a lei da atração. Por que eu atraí um profissional não bom? Por que eu me deixei levar? Porque, assim, eu falo muito da questão da interpretação de texto. Então, eu posso estar falando aqui para vocês um monte de coisa, mas vai caber a você interpretar aquilo do jeito que você entende. Então, eu vou te dar atenção, eu vou te ouvir, você vai falar, se você me permitir, eu vou te orientar. E aí a pessoa vai te endeusando de uma forma, é muito importante que as pessoas saibam que o terapeuta é um ser humano como qualquer um. Passivo de acerto, passivo de erro. Assim como os médicos, assim como qualquer outro profissional. Então, se eu encontro professores não bons na minha vida, eu também vou encontrar profissionais em outras áreas. Cara, quantas costureiras estragou minha roupa? Você entendeu? E tem gente que a gente só sabe quando há o estrago, né? Sim, aí você fala, nossa, não sabe, você vai indo, e aí você vai endeusando. Ah, tá certo. Cara, eu, né, como mãe, eu vou entrar, dependendo da idade da minha filha, lógico, ela vai ter que conversar sozinha, mas dependendo de quem é, poxa, eu vou entrar dentro do consultório com ela. Você entendeu? Ela ainda é menor, ela não tem idade, mas tem gente que não, pode ir, olha, vai com fulano, que fulano e a menina tá ali toda... É onde mora o perigo. Você entendeu? Então, assim, são cuidados que eu tenho com outros profissionais que eu tenho que ter também quando eu arrumo um terapeuta. O terapeuta não é santo. Então, tem que parar com essa questão de endeusar. E, às vezes, você está fazendo a terapia ali, você está incomodado, não está uma coisa assim. Por isso que eu falo muito, né? Até hoje uma pessoa me ligou e falou assim, nossa, Marinês, você não me ligou para que eu fosse remarcar a consulta? Eu falei, não. Ela, mas por quê? Eu falei, nas terapias integrativas, é muito importante ter o poder da ação. Então, você procura. Eu vou colocar meu postzinho lá, e quem vem até mim é você. Eu não vou ficar te ligando. Tô com uma promoção, não quer fazer? Não... Posso até te mandar no seu WhatsApp alguma mensagem, mas eu não vou ficar ali insistindo. Porque é o poder da ação. Eu tenho que querer ser curado. Eu tenho que querer melhorar. E aí é onde que entra um grande trabalho do terapeuta holístico, é justamente isso. Descobrir quem realmente quer ser curado. Que o poder da cura está em querer ser curado. E às vezes a gente não quer ser curado. Então, é muito importante. Vocês veem casos assim de situações de pessoas que deixam o tratamento porque está ficando bem. Já aconteceu isso. Porque está ficando bem. Porque está ficando bem. Então, assim, vou citar o caso aqui só para ilustrar. A pessoa me procurou porque estava com problemas e não sei o quê, já estava fazendo tratamento psicólogo, com médico, mas não estava melhorando. E aí, vamos começar a tratar. Vamos ver a fundo o que está acontecendo aí. E aí, ela era minha cliente, na época eu só trabalhava com reiki. Né? Reiki sistêmico. Né? Aí eu trazia todo aquilo que estava acontecendo na família dela tal, e a gente fazia. E aí ela começou a melhorar. E aí ela começou a falar, né, do marido, não sei o quê, e aquela coisa toda. Falando aquilo, né, a gente foi buscando, ela começou a melhorar, e aí eu cheguei e falei assim, nossa, tá bem? Aí ela me contou por que ela estava fazendo. Né? O marido falou para ela que se ela não se procurasse ajuda, ela ia acabar separando. Ele ia separar dela. Não, aliás, ele ia separar dela, não. Ou ela viu que o casamento dela estava se perdendo por conta daquilo. E aí ela começou a fazer o tratamento. Enfim, começou a fazer o tratamento, começou a melhorar, sumiu. E aí, né, eu no trajeto da faculdade para casa, eu encontrei com ela. Falei, nossa, menina, você sumiu, a gente estava indo tão bem. Vai lá para a gente conversar. Aí ela foi para a gente conversar. E eu falei, nossa, mas você estava indo bem, você estava melhorando, o que aconteceu? E ela falou assim, eu vi que se eu melhorasse, meu marido ia me largar. Nossa. Ela fez o caminho contrário. E aí ela falou assim, então se eu melhorar, ele vai me largar.
porque ele precisa de saber que ele que fez isso comigo. Eu falei, mas como assim? Ela mesma matou a charada. Ela mesma matou a charada. E aí, ela entendeu que porque o marido estava com ela, assim, julga-se ela, né? Isso é ela que falando, eu não tenho. Que o marido estava com ela só por conta dela estar doente, porque ele acreditava que ele tinha deixado ela daquele jeito. Ele tinha essa culpa. Ele tinha essa culpa. E aí ela usava disso para ficar com ele. Então ela voltou, infelizmente não. Infelizmente não, porque ela escolheu. E ela falou, eu vou escolher não terminar. Achei até, que assim, para mim foi um caso assim que eu fiquei assim, porque foi o primeiro, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou começar. Tá solucionado. Tá solucionado, ela já sabe o que tem que fazer. Eu gostei dessa atitude dela, né? E encontrei com ela e o marido outras vezes, entendi o porquê que ela não queria, né, tal. Mas enfim, não estou julgando ela aqui. Mas estou falando que é um caso que aconteceu, isso é um caso verídico. E aí a gente fala muito isso, né, que é o cachorro que furou a bunda no prego. Né? É uma parábolazinha, né, que fala de um cachorro que era bonitinho, pequenininho, todo mundo ia lá, ai, que bonitinho, passava a mãozinha no cabelo, na cabecinha dele, ele foi crescendo e foi ficando feio. Então ninguém chegava perto. Um belo dia ele lá foi sentar lá, sentou com a bunda no prego. E ficou doente, aquilo ali infeccionou tudo, e todo mundo foi tratar dele. Nossa, tadinho, tá machucado, não sei o quê. Ele começou a melhorar novamente, o povo se afastou, porque ele era feio. E aí ele não precisava mais de ajuda, ele já estava bom e era feio, ninguém ia chegar perto dele. E aí ele falou assim, opa, peraí, o povo, só porque eu tô bom, ninguém vem? Ele, pá, sentou de novo a bunda no prego. Para ficar doente. Para ficar doente, porque ele tem atenção. Então, é isso que a terapia, ela te traz. Para você entender o porquê daquela enfermidade, porquê daquela situação. E aí, quando você, poxa, eu tô me mantendo com uma coisa não boa para ter esse ganho. A gente sempre ganha alguma coisa. Por mais que as coisas sejam ruins, você tem um ganho. A gente sempre tem que saber, uma amiga minha fala muito isso, a gente sempre tem que saber o bem que o mal nos faz. Poxa, mas por que você está passando por isso? E aí você vai ter que saber. Aí você, com esse tipo de terapia, você vai entender qual é o ganho. Ô Maria, você falou reiki, sei lá. Eu não manjo nada em terapia. Qual a diferença dessas terapias? Quantas terapias existem? Tipos de terapia? Qual é a principal diferença? Que você fala, eu sou reiki, outros falam que é holístico e tal. Então, qual a diferença? Por que essa... Eu não entendo. Eu sou leigo, eu fiz terapia, gente. Então eu preciso entender. Você é professor de quê? Filosofia. Você... História. Qual é a diferença de filosofia e história? As duas têm um ponto em comum, mas elas têm diferenças. Sim. E aí é que tá. Né? Toda terapia, ela busca a melhora do ser. Né? Então, olha, para você ver, o reiki, ele é imposição de mãos. Então, você vai ter... O reiki é imposição de mãos. Ele é imposição de mãos. A gente trabalha com símbolos, né? Então... cada símbolo tem o seu significado, né? Ele foi criado no Japão, por Mikao Usui, então é uma imposição de mãos, o reiki. O Theta Healing, ele vai trabalhar com você com as ondas tetas. O que é uma onda teta? A onda teta é a onda da hipnose, né? A gente fala a onda da hipnose, a alfa, beta, é a onda que te induz a é usada na hipnose. O Theta Healing não trabalha assim. Eu não trabalho com hipnose, mas é uma onda. É a onda que a gente usa. É aquela sensação que quando você está dormindo, não tem aquela sensação do sonho? É a onda, é usada no Theta Healing. Então, eu vou te induzir a essa onda teta, né? Com palavras, eu vou te guiando, né? Através de algumas falas, de algumas frases, e você vai chegar nesse ponto e você vai cavar aquilo que você foi escondendo lá no fundo, porque eu preciso de saber o que você escondeu debaixo do seu tapete. Eu preciso de entender, ou que você entenda, aquilo que você não quer que ninguém saiba, e que até você se trancou lá embaixo. Eu não quero saber isso aqui. Você acaba nem lembrando, isso aqui não lembra, isso aqui eu vou esconder, isso aqui ninguém vai saber.
A PNL, ela trabalha com a programação neurolinguística. E aí é uma mudança de pensamento. Você entendeu? E aí cada técnica, cada um tem a sua especialidade. A constelação familiar, ela vai ver o que você está fazendo agora, que você está honrando a sua família biológica. E aí não é assim, mas eu tenho meus pais adotivos, eles fazem parte. A constelação familiar, ela vai ver os seus antepassados. O que aconteceu? O que você está excluindo que aconteceu na sua vida lá atrás, que está refletindo na sua vida agora? Cada um tem tem uma história, seus criadores. Sim, seus criadores, né? Então, ali, por exemplo, o Reiki é o Mikao Usui. No Japão, a Havaiana é nos Estados Unidos, né? É viva até hoje. Bert Helling morreu, é um alemão, você entendeu? Ele morreu, acho que uns 2 anos agora. Isso, então, assim, tudo isso tem a sua especialidade. Então, assim, não é simplesmente eu chegar aqui, pronto, agora eu vou aplicar Reiki. Não, tem um curso, tem uma iniciação que é feita, e se você tem que seguir um passo a passo, até mesmo para você saber quando acontecer certas coisas, você está preparado para aquilo. Você consegue identificar num paciente qual a melhor terapia para ele? Na conversa, porque sempre a gente tem uma conversa antes, né? Então, uma das sessões é justamente para isso. Para você identificar. Para que eu identifique a melhor terapia. A não ser que ele já venha assim específico. Eu quero fazer o Reiki sistêmico. E a pessoa que escolhe? É a pessoa que escolhe. A pessoa que escolhe. E se a pessoa escolher e você vê que aquela terapia não é aquele que ele precisa, você chega a falar para ele, tenta convencê-lo, como é que faz? E aí tá. Aí né, lógico, a pessoa vai chegar a escolher ou não, ela vai me marcar uma sessão, porque ela não vai querer saber qual é a técnica que eu vou usar, muitas das vezes. Ela quer saber o que vai melhorar a dor dela. Quando eu falo dor, é a situação, é aquela coisa que ela está passando. Então, ela não quer saber se eu vou usar a técnica da Havaiana, que induz, ela não vai querer saber disso. Né? Ela vai saber, eu quero saber o que você pode melhorar na minha vida. Quando a gente tá com dor, cara, o cara fala, não, vou te dar uma visita. Você não pode dar, não interessa. Você entendeu? Como você vai usar? Dá pra caramba, dá o que quiser. Quando você tá ali, você fala assim, nossa, eu quero ficar melhor, Tira eu quero dor, ficar bem. Tira dor. Vocês têm conferências, confederações, vocês têm reuniões? Então, por exemplo, nós temos grupos de estudos, né? Hoje tem workshop, vários workshops, né? Cada um na sua área, ou não, trocam, né? Tem troca de experiência. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudo que é de terapia de inteligência emocional. Então, a gente se encontra toda semana, toda semana a gente se encontra, né, aos domingos, na parte da manhã. E aí tem uma troca, a gente estuda um livro, que é Inteligência Emocional, e a gente troca experiências nesse grupo, né? Eu tenho um grupo de estudo que é sobre o Theta Healing também. E aí, então, assim, cada um tem o seu ponto, até para a gente trocar a ideia de casa. Então, muita gente me liga, Marinês, olha, eu tô com um paciente assim, o que você acha? Você entendeu? A gente troca, e eu tô com uma dificuldade, olha, eu tô com assim, chegou nesse ponto aqui, eu acho que não vai. E também, também indicar, fulano, olha, vai e faz com o Edson, porque com o Edson é melhor. Eu, nessa área, eu já não... Olha, ciclano, olha, eu conheço uma especialista, eu aplico o Reiki, mas eu não sou terapeuta Theta Healing. Então, você vai com ela, porque você precisa fazer um divórcio energético. O que é divórcio? Divórcio energético é uma das ferramentas do Theta Healing, e aí a gente vai, por exemplo, às vezes você tá lá, separei da minha mulher faz 20 anos, mas ela ainda continua presente na minha vida. Parece que eu não vou. Vira e mexe, ela vem na minha mente. Vira e mexe, essa pessoa aparece. E você fala, cara, o que está acontecendo? E aí, às vezes, você não está com saudade, não é da pessoa. É de um pedacinho energético, a gente fala de cordões, né? Aí a gente faz um resgate de fragmentos de alma, que é tudo aquilo seu que você deixou com ela, tudo seu, e é tudo dela que ficou com você. Por isso que a gente fala assim, que é muito importante você saber com quem que você vai se relacionar. Porque essa energia, ela é trocada.
essa energia, ela é misturada ali, e aí você precisa de separar isso, de pegar isso que é seu. Aí você fala, nossa, mas passa 10 anos, essa pessoa ainda vem na minha mente. Marinês, é só no relacionamento amoroso? Não. Trabalho. Tem aquele trabalho que você tem lá 1000 anos, que você já foi mandado embora, e eu sei ainda... Ai, mas nossa, eu trabalhei lá no Correio, eu quero voltar. Nossa, quero... Vamos largar isso, deixa, isso já passou. Desapegar, né? Vamos desapegar. E aí, é muito engraçado que às vezes, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer um divórcio energético com o meu marido. Quero fazer um divórcio com meu ex-marido. Com o ex-marido. Meu ex-namorado. Tá. Né? E aí você fala assim, então tá, vamos começar a fazer. E no decorrer da sessão, ela percebe que não era com o ex-namorado que ela tinha que fazer o divórcio energético. E sim com os pais que ela tinha que fazer. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Parece muito coisas da psicanálise freudiana que você está falando. Nada a ver. Mas não é, eu sei que não é, mas parece. E você está falando de relação pai-mãe. Então, e aí você fala assim, nossa, mas não tem nada a ver. E aí vamos supor a pessoa, vou usar mulher porque, né, é o meu carro-chefe, é com quem eu trabalho hoje, né? É mais mulheres. É mais mulheres. E aí, a mulher, ela, por exemplo, às vezes, a falta do pai, a forma que o tratamento quer, e ela busca naquele homem a falta do pai que teve lá na infância. E aí ela quer cobrar daquele homem aquela atenção que ela não teve do pai, ou aquele excesso de atenção, e o homem não dá conta, porque o pai dela é pai dela, ninguém vai substituir o pai dela. Você entendeu? E aí ela vê que aquilo que ela está cobrando não é do namorado, é lá de trás, é do pai. Ou vice-versa, né? A gente fala a filhinha do papai. E o homem também, né? Eu tive um caso de um homem que ele veio em mim, por que você... Nossa, a minha namorada não quis mudar comigo, ela não sei o que. Eu falei, mas, né, vamos ver o que está acontecendo. E aí, na verdade, ele queria que a namorada mudasse de uma cidade para outra, largasse tudo e fosse viver com ele nessa cidade. E ela já tinha seu lugar, seu comércio lá montado, tinha toda uma vida, e ele, porque ela não vem, porque ela não sei o quê. E aí o que ele buscava? Ele buscava a mãe que tinha feito isso pelo pai. Então ele achava que toda mulher tinha que largar toda a vida dela do passado para viver. No repertório dele, né? Isso. Marinês, como é você que chega nessa conclusão? Não, porque se eu falo essas coisas e a pessoa não faz sentido, ela vai continuar. Então eu tenho que cavar. Então na hora que eu falo, tal coisa, a pessoa fala assim, fez sentido. Você entendeu? A pessoa sente. Ela sente. Na hora ela vai sentir. E aí na hora que eu falo para ele, olha, quem fazia isso? Quem que deixou tudo lá na sua vida, lá nos seus antepassados, nos seus pais, lá, deixou tudo para viver com o outro. E aí ele que vai me trazer, não sou eu que vou falar assim, olha, sua mãe, porque eu não sei, eu não conheço a pessoa. Ele que vai me trazer, ele que me trouxe essa informação. Ele que me trouxe. Então, assim, não sou eu que fico induzindo a pessoa. É a pessoa que chega. Mas é tipo assim, né? Você joga e ele acaba falando. Não, mas assim, eu preciso saber assim, por exemplo, você vai chegar lá, porque, por exemplo, igual esse rapaz, a minha noiva não quis vir comigo e não sei o quê, e não sei o quê. Então a gente foi fazendo um passo a passo, que é feito, né? E aí eu chego e pergunto para ele. Lógico, por uma questão de prática, eu já sei ali o que é. Mas eu não vou chegar nele assim, olha, você está querendo a sua mãe, eu não posso chegar nele. Falar isso. Então, ele vai chegar, então ele vai sentir, e eu vou perguntar para ele, quem largou tudo e foi morar? E largou tudo e não olhou para trás, e foi morar e largou, fez isso que você está querendo aí que ela faça. Quem fez isso? Isso é um dos fatos, tá, gente? Tem N fatores. Então, assim, ele vai trazer, não, mas espera aí, quem fez isso? Vê, quem é alguém? E aí ele, né, opa. Minha mãe largou. Então, ele não estava buscando a namorada, a noiva. Ele estava buscando a mãe. Então, quando a gente vai lá e ressignifica toda a vida dele com a mãe dele, né?
toda aquela questão que ele tinha com a mãe, né, da busca. Então, assim, quando a gente faz toda essa ressignificação, ele consegue olhar para a noiva dele como uma mulher e não como uma mãe. Porque a gente tem muito disso, buscar os nossos pais nos nossos relacionamentos. E você não vai dormir com seu pai, você não vai beijar sua mãe. Você entendeu? Não tem. Então, quando eu busco, não dá certo o relacionamento. Por quê? Porque eu estou buscando uma coisa que a pessoa não pode me oferecer. E é muito importante isso na constelação familiar, isso falando de constelação familiar, que fala o quê? Das 3 leis sistêmicas, que é pertencimento. Então, todo mundo tem direito a pertencer. Então, geralmente, você pergunta assim para a mãe ou para o pai, quantos filhos você tem? Ele vira e fala, vamos supor, o pai fala assim, eu tenho 2. E aí você fala assim, só 2? Só 2. Não teve nenhum aborto? Ele fala, uma namorada minha fez um aborto. Então não é 2 filhos, são 3. É muito importante. Isso conta. E aí você vai ver, conta. A constelação conta. Conta isso. É muito importante isso na sua vida. Então, assim, quando você exclui alguém da sua vida, né? Mesmo nesse caso? Mesmo nesse caso. Então, eu preciso saber qual é o lugar de filho, quantos filhos. É importante, são perguntinhas. O que isso tem a ver? E aí, na hora da sessão, você vai saber. Então, o pertencimento, né? Tem a questão do equilíbrio, né? Então, vamos supor, às vezes você está ali, né? Tá lá com o seu relacionamento, né? No seu trabalho. Eu falo relacionamento, que é o que o pessoal mais me procura. Aí você tá lá, pega, né? Mais perto. Então, você tá aqui, ó, relacionamento. E aí você liga pra pessoa e fala assim, aí você vai lá e faz tudo pra ela. Ai, te amo. Ai, não sei o quê. E você tá aqui, ó. E aí você vai fazendo. Né? Você vai fazendo. E a outra pessoa tá aqui embaixo. Continua ali. Eu vou falar da mulher, que é mais isso que acontece, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para as mulheres, parece de uma forma negativa, mas... Estamos em março, mês das mulheres, né? Eu vou aproveitar isso. Então, vamos lá. A mulher tem muito disso. Ela vai lá, ela trabalha fora, aí tá, os dois saem para trabalhar. Então, ali ela arruma a casa, ali ela leva os filhos na escola, ela leva os filhos no médico, ela paga as contas, trabalha fora, e olha aqui onde está a mulher. Onde que está a mulher? Lá em cima. E aí o homem, né, e ele tá aqui, ó. O homem, ele vai querer ser grande em alguma hora. Como que ele vai ser grande, Marinês? Ele vai tentar puxar essa mulher de todo jeito. Ele vai descer ela lá de cima. E aí como que ele faz isso? E isso é em tudo. Quando a pessoa, um faz menos e o outro faz mais, quem sai da relação não é quem faz mais. É quem faz menos. Por quê? Fica muito pesado para ele. É um machismo estrutural do negócio. Ele não consegue chegar, porque aquela mulher é muito grande. E aí ele vai... Como é que... Mas assim... Não entendi. Entendi. Mas naquela... No caso da mulher, né? Mas assim, naquela questão do... Como é que ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai trazer ela para o lugar dela de qualquer jeito. Ele vai arrumar outra. Ele vai... ele vai para a casa da mãe sempre, porque lá na casa da mãe ele é o rei. Você entendeu? Ele vai agredir essa mulher, porque ele tem que se mostrar para ela. Como que ele vai mostrar? Ele não consegue fazer tudo que ela faz, ele é mais forte que ela. E aí, muitas das coisas é esse desequilíbrio, que a mulher faz muito. Marinês, eu tenho que parar de fazer, então agora eu não faço mais nada. Não é isso, né? Você vai fazer, só que em relação ao relacionamento, você vai fazer menos. Você vai parar aqui e vai deixar que um dia ele te dê bom dia, que um dia ele te procure, para que ele consiga chegar, porque, cara, a mulher é muito grande. Marinês, está errado? Não. Não é isso. Não quero que mulher seja submissa. Eu quero deixar bem claro, tá, gente? Eu não quero mulher submissa. Mas também, muitas das vezes, no relacionamento, um faz mais que o outro. E as coisas têm que ser equilibradas. Então, bom dia, bom dia. Como é que você tá? Tô bem. Vamos sair, vamos. Tá vendo? Os dois crescem junto. Aí um quer fazer, ó. Só eu faço. Só eu levo pra sair. Só eu falo que gosto. Só eu não sei o quê. Olha aqui, ó. O outro fazendo e o outro aqui, ó. E aí você tenta identificar o porquê essas pessoas não percebem essas atitudes? Justamente. E aí, por que você não tá percebendo? Aí você fala assim, nossa, mas você tá grande no relacionamento.
quando está grande, tem desequilíbrio. A única relação que não tem equilíbrio, que não tem equilíbrio, é a relação entre pais e filhos. Ah, Marinês, mas meu pai, eu fui abandonado, meu pai me jogou na... Cara, se você é o que você é hoje, é graças ao seu pai. É graças à sua mãe. E aí, mas nem me... Lógico, gente, tem responsabilidades que a gente tem como pai, né? Como pai, como mãe. Mas se vocês estão aqui hoje, é porque em um momento o papai juntou com a mamãe e os dois fizeram você. Como foi isso, a gente resolve em um outro momento. Mas por isso você tem que ser grato. E aí, é uma coisa, né? Vamos levar um pouquinho ali o lado religioso, que se fala que honrar pai e mãe. E quando eu falo honrar pai e mãe, eu estou falando amar. E, cara, você apanhou a vida inteira, como é que você vai amar uma pessoa? Mas eu falo honrar. O que é o honrar? É entender que aquele ato... então, você é professor hoje, você tem lá, também é professor. Então, por que você é? Porque num momento, seu pai e sua mãe permitiu que você viesse no mundo. Mesmo que eles te deixassem ali do lado. Como coloquei lá naquela rodinha lá, antigamente tinha aquelas rodas, não tinha? Como é que chamava? Né? Roda dos aflitos, sei lá, como é que chamava? Você punha ali dentro. Cara, mas tudo que você é hoje... Esse é o princípio da... Como é que chama? Da... familiar, esqueci o nome. Constelação familiar. Esse é o princípio da constelação familiar. Isso. E aí é bom que você olhe para os seus pais com essa gratidão. Biológicos, tá? Os outros pertencem. Vamos supor, adotivo pertence, mas essa gratidão. E aí você tem que parar de olhar para o seu pai e para sua mãe também como deuses e santos ou super-heróis. Vamos supor, eu, Marinês, eu sou um poço de erro, eu tenho um monte de erro, eu tenho um monte de coisa. E aí eu vou querer cobrar a santidade da minha mãe. Cara, se eu erro, a minha mãe também, às vezes, ela não criou a gente direito. É um ser humano. E aí é passivo de erro e de acerto. Lógico, a gente quer uma mãe que cuida dos filhos, batalha, é a grande maioria, mas tem aquelas que também têm suas dificuldades. Sim. E aí vamos entender o porquê que aquela mãe... E aí, assim, eu não tenho que entender o porquê que a minha mãe me largou, tal, não sei o quê. Mas eu tenho que entender que eu não preciso de repetir, porque às vezes eu venho repetindo aquilo inconscientemente. E aí quando você fala assim, eu não quero mexer com a minha mãe, eu não quero saber falar com ela. E aí você vai ver, você está honrando tudo aquilo que ela fez. Por exemplo, a gente vai lá e faz um exercício, faz aqui que a sua mãe não é legal. E aí você vai lá e coloca lá, ela mente, ela não gosta de trabalhar, ela não gosta disso, ela não gosta disso. E aí eu falo assim, aí a gente vai lá e fala assim, poxa, e aí? O que isso aqui está em você? Aí você vai ter que se olhar. Né? E aí você tem que se ver, porque quando você nega seu pai, nega sua mãe, é 50% de cada um. Você está negando você, porque você é os seus pais. Você entendeu? Você não pode. Então, assim, eu tenho que ser grato, porque eu sou a terapeuta que eu sou hoje, porque o meu pai e minha mãe, em um momento... Aí, como foi no decorrer da minha vida, cabe a mim ressignificar. Então, isso aí é a questão. A única relação que não tem equilíbrio é o pai e a mãe, né? Porque eles têm precedência. Eles vieram antes, eu devo honrá-los, todos que vieram antes. E isso é importante até numa empresa. Vamos supor que você é o presidente de uma empresa lá, sei lá. E aí você está chegando agora, ou entrando agora. Vem a faxineira que está lá há 20 anos. E você trata aquela faxineira como uma qualquer. Não vou respeitar, é faxineira. Cara, na empresa aquela faxineira vem na sua frente. Por que ela vem na sua frente? Ela já está ali, ela já sabe. Então é questão de hierarquia, a terceira lei sistêmica, hierarquia. Essa é uma consideração muito honrosa, muito interessante, muito boa da constelação familiar. Só que infelizmente eu vi um caso que foi desse caminho bem complicado, que usaram na terapia da constelação familiar, em que isso foi um caso de tribunal aqui no Brasil, em que a moça teve que pedir perdão para o abusador.
porque o abusador, isso aí a própria terapeuta conduziu isso, pedindo para a moça reconsiderar, e aí no final o abusador foi perdoado. Isso é o que eu considerei um descaminho horroroso E aí, da constelação familiar, né? E aí é bastante cuidado. E é muito cuidado, justamente, porque assim, qual é a parte que chegou ao público? Você entendeu? Então a constelação, principalmente quando ela chega na questão do abuso, né? E aí você vai falar assim, aquele Bert Hellinger, né? Alemão e não sei o quê. E é muito importante a forma que você vai conduzir a constelação familiar, Tem que ir com muito cuidado, né? Para quê? Porque o que aconteceu? Você só viu a parte em que ela tinha que pedir perdão. Ela pediu perdão porque ela quis, aí tem que saber. Ela foi forçada a pedir perdão? Ou ela foi induzida? Ou ela foi induzida, mas assim, olha, você tem que perdoar, mas por que eu tenho que perdoar? E é aonde que entra, é o que eu falo, eu sou terapeuta, mas eu não tenho 100% de verdade. E se você não tem, e se você está incomodado com alguma coisa, ou você troca de terapeuta ou você conversa. Mas isso estava num tribunal. Sim, a constelação familiar ela é usada no judiciário isso hoje. É bem complexo. Você entendeu? E aí, cara, eu vou colocar uma vítima na frente do seu agressor e vou fazer isso? Não vou. Não posso. Aí o bom senso, né? Tem o bom senso. Pode ser que... Mas assim, é usado em alguns lugares, sim. Mas tem toda uma dinâmica ali por detrás, você entendeu? Para que chegue, talvez, nessa questão do entendimento, que aí a gente fala assim... como é que para mim poder falar bem direitinho, até para não ser mal interpretado aqui, né? Porque na minha cabeça é muito claro. Você entendeu? Na minha cabeça é muito claro. Assim como eu procurei lá, eu estou lá procurando o meu namorado, algumas características que vêm a ser do meu pai, vamos supor, eu vou falar assim, olha, por que eu cheguei em tal ponto? Eu não vou saber a cabeça do homem, né? E não é assim que eu vou me sentir culpada, não. E quando a gente faz essa questão aí de liberar, né? O perdoar, eu falo perdoar muito porque quem sou eu para perdoar o outro? Você entendeu? Eu não tenho que perdoar ninguém, eu não sou Deus. Você entendeu? Mas eu tenho que ressignificar tudo aquilo que aconteceu comigo para que eu me sinta leve e continue liberando. Então, muita gente vai induzir ao pedir perdão. Cara, a pessoa que perdoa, ela está muito grande. Aí vem o desequilíbrio. Você entendeu? Então, a pessoa, ela... Então, por isso que eu falo assim, o pedir perdão, e se foi numa constelação familiar, é bom, eu não posso julgar como aquilo aconteceu, mas quando eu perdoo, eu estou nisso aqui. Então, muitos terapeutas, e eu sou uma delas, eu não vou induzir você a pedir perdão pro outro. Porque quem sou eu? Então, quer dizer que eu sou, né? Olha o desequilíbrio. Do bem do mal. Tô acima. Então, eu te perdoo. Não. Eu não tenho que te perdoar. Eu tenho que ressignificar aquilo que aconteceu. Porque você fez o mal. Mas e eu? Então, assim, o que chega em mim? Pessoas que foram violentadas quando crianças. Eu fui violentada, eu tinha 6 anos. E dali para frente, eu venho lembrando disso. Quem fez o mal? Quem fez o mal maior? A pessoa que violentou, ou que maltratou, o pai que bateu lá com 6 anos de idade? Ou eu, que no decorrer da minha vida, venho relembrando isso? Porque o meu subconsciente, o meu cérebro, ele não vai entender o que é presente, passado e futuro. Para ele está tudo acontecendo agora. Sim. Por uma sessão terapêutica, eu acho super até válido. Agora, quando isso vai para o campo jurídico, então o próprio campo jurídico aceitou essa prática como algo e é usado. Aliás, aqui no Brasil veio com o jurídico. Então, eu achei o jurídico um pouco complicado, senhores juízes. Assim, popularizou primeiro com o jurídico. A integração disso, né? No campo, e o campo jurídico que se diz tão científico e tal. Nesse caso, cometeu um descaminho, isso daí. Na minha opinião, na minha visão, né? Sim, aí, então, assim, justamente isso. Então, assim,
Apareceu a pessoa pedindo perdão, apareceu então, eu te perdoo. Cara... Para ela chegar nesse nível, ela teve que ressignificar muita coisa. Por ela mesma, Por né? ela mesma. Você entendeu? E é justamente aí aonde entra a seriedade do terapeuta para entender. Então, cara, tem que saber. Então, você tem que entender das técnicas, né? De que é feito. Principalmente porque vai chegar para vocês leigos, cara, ela teve que perdoar o agressor. Você entendeu? E aí, Marinês, você já fez isso? É aquilo que eu volto naquela frase. É saber sempre o bem que o mal nos faz. Marinês, mas como que eu, sendo abusada, me fez bem? O que você ressignificou na sua vida? O que você mudou na sua vida de lá para cá que hoje você é melhor? O que isso me ajudou? Uhum. Então, você entendeu? É essa busca. Talvez seja nisso. Agora o Então, assim, para resumir, é nisso que eu falo, você entendeu? É nesse ressignificar. Então, eu vou... a pessoa vai chegar nessas terapias e vai entender que, poxa, eu perdi minha casa. Vamos supor assim, perdi minha casa. Nossa, mas isso é ruim. E aí, aí você olha assim, poxa, o que isso é bom? E aí você vai ver daqui a um ano, ela foi lá, ela comprou uma casa melhor, ela arrumou um emprego melhor, né? E isso tudo parte de uma coisa assim, cara, eu perdi minha casa, agora eu vou ter que batalhar por uma coisa melhor. Ou, eu ressignifiquei, o cara me abusou, mas então hoje eu sou assim, desse jeito, até como uma proteção para que isso não ocorra novamente. Eu consigo levar minha vida, né? Eu consigo levar minha vida melhor. É complicado, mas então por isso que buscar pessoas, né, sérias, buscar terapeutas que realmente, gente, e aí é pesquisa, é Google, né? Ver o trabalho da pessoa. Ouvir os depoimentos, né? Tá, mas pode ser. E aí é o seu sentir. O que está te incomodando? Eu já tive terapeutas que sabe assim, que não ligavam. Não, vai ter que fazer uma parte 2, foi muito rápido. Beleza. Galera, vai ter uma parte 2 porque foi muito ótimo. A hora passou fácil, né? Parte 2 você vê que a gente... Você vê que a gente fazer a parte 2? Com certeza. Fala um pouco das suas redes e tal, e a gente vai fazer uma parte 2 porque tem muito assunto, gente. A gente nem perguntou pra ela como ela começou, tudo, então a gente vai ter que fazer uma parte 2, tá? Então, só fala das suas redes aqui e a gente vai fazer a parte 2. Eu tenho, né, o Instagram, que é terapeuta Inês, né? E aí eu falo que eu nunca sei qual que é o Instagram, porque eu ponho lá no... Põe lá, por favor, né? E eu atendo online hoje, né? Hoje, né, nessa minha nova fase, eu estou atendendo mais online. Né? Pretendo atender presencialmente aqui em São Paulo, mas ainda é só online. Né? No que é até mais forte, porque depende muito do cliente, da dedicação dele. E então, assim, estou aberta, né? Quem quiser conversar, quem quiser tirar dúvidas, né? Me procura no meu Instagram. E aí a gente vai tirando dúvidas e vai conversando. E nunca, sempre eu falo que interpretação de texto não é só na escola. E a gente tem que interpretar a vida também. Né? Até para não cair em pessoas não boas. Obrigado, Marinês. Obrigada. E espero você a parte 2, tá, gente? Porque é muito assunto e não deu tempo, gente. Ainda não cheguei. A gente fala que passa muito rápido nossas conversas e normalmente eu fiquei passa, com vergonha, né? De falar, hein? Ela tava tímida, tomou um chazinho e tal, mas tá tímida. E é isso, gente. Grande abraço, grande beijo. Vai a hora dessa semana e a gente vai fazer a parte 2, tá? Porque precisa, né, gente? Valeu, tchau. E aí? 1h08. Calma, deu 1h08 rápido, meu. E eu nem falei o que eu tinha pra falar. Não, você vai falar. Você vai ter a oportunidade pra falar sim.
Médico Podcast.